Olá, olá. Boa noite a todos. Deixa eu ajeitar um pouquinho aqui. Vocês conseguem me escutar direitinho? Dá só um ok se vocês estiverem me ouvindo. Só para eu ir me orientando aqui e adequando se houver algum problema de áudio, de... Vamos só esperando um pouquinho. Vou deixar as pessoas entrando. Só mais um minutinho e a gente dá início. Antes de começar a palestra, né, do assunto de hoje, primeiro eu quero, né, desejar que todos sejam bem-vindos à palestra de hoje, palestra online ainda, pelo Espaço Espírita Hamed. Né. O Espaço Espírita Hamed está ainda com algumas mudanças, né? Nós mudamos de local, né? A casa saiu lá da Rua Afonso Celso e nós estamos já praticamente estabelecidos, né, na Moca. Agora o Espaço Espírita Hamed está na Moca, né? A gente vai divulgar, se já não divulgou, né, o novo endereço, que é ali na Rua dos Trilhos. Para quem conhece, serão todos bem-vindos em 2024, né, quando retomaremos as palestras presenciais, né, do jeito que a gente gosta, de receber pessoas, conversar, né, que é sempre muito agradável. Bom, acho que já deu um tempinho, né? Eu vou começar... O tema de hoje, a palestra, é o que te prende? Né? O tema foi proposital, né, sendo um questionamento, uma pergunta, exatamente para fazer, né, todo mundo pensar. Que cada um sabe sobre a sua verdade, né, sobre os seus acontecimentos, às vezes não totalmente, mas... né, sabe o que está passando na sua vida, e às vezes algo incomoda e não sabe muito bem a origem. Né? De repente, com essas informações de hoje, né, possa ajudar algumas pessoas, né, a identificar algumas questões. Né? Principalmente quando a gente sente que a nossa vida não flui, né, a nossa vida não deslancha, alguma questão que... em algum âmbito, né, seja de relacionamento amoroso, de relacionamento, né, de todo tipo, né, familiar, amigos, não está fluindo, né, questões financeiras, o que pega, né, o que está acontecendo que não está fluindo. De repente, né, algum desses temas seja possível que esteja acontecendo, né, na sua vida, né, e mais do que na sua vida, né, na nossa existência como um todo. Como assim na nossa existência, né? Porque quando eu falo existência, né, quando a gente fala em existência, a gente fala no geral, em todas as nossas encarnações, em tudo que nós vivemos, tanto como ser encarnado ou desencarnado, né, entre o mundo material e o mundo espiritual,
o mundo físico e o metafísico, né? São coisas que vão somando, né? Que nós somos hoje a somatória de tudo que aconteceu no nosso passado. Então, existem coisas que aconteceram que foram boas e outras nem tanto. Porém, né, hoje em dia nós somos essa somatória. E de repente algumas coisas não estão fluindo por algumas dessas questões que nós vamos discutir hoje. Mas, né, o que quer dizer esse, né, o título, né, o que te prende? Como assim, né? O que isso quer dizer, né? Isso já começa aí para refletir, né? Quer dizer que realmente, né, muitas pessoas percebem que a sua vida não está ali 100%, né? E aí, mas né, como assim, né? Então quer dizer que eu posso estar preso a algo ou a alguém? Sim, pode ser que sim. Não quero afirmar, não quero dizer que todo mundo é igual, mas pode ser que sim. E aí é que tá, né? Vou trazer essas informações e aí vocês vão refletindo com vocês sobre suas questões pessoais, falando, nossa, essa questão aqui me pega, né? Ou aquela outra questão me acerta e aí eu fico sem saber o que fazer. Então vamos indo, né? Tá, mas e aí, né? Quando eu te pergunto, o que te prende? Aí você vai, né, questionar consigo mesmo, aí você aí com seus botões. O que me prende? Ah, nada. Nada? Será? Mesmo? Né? Reflete mais um pouquinho, né? Porque se algo não está fluindo, se as coisas não estão fluindo, ou alguma parte da sua vida não está fluindo, pode ser que isso esteja pegando sim na sua vida, né? E aí quando eu digo, né, que pode ser que tenha alguma coisa ou alguém que você esteja preso, né? Quando a gente começa a refletir, né, a avaliar, tá, prender, o que significa prender, né? O que me prende, né? Prender seria algo mais ou menos como limitar, né? Então, se eu estou preso, eu estou limitado a alguma coisa, né, em alguma questão. Tá, então, né, segundo o dicionário, né, prender, né, ligar firmemente uma coisa ou outra. Uma coisa a outra, perdão. Né? Atar, pregar. Ficar preso a algo. Agarrar-se, enganchar-se. Olha aí. Então, se a gente está preso, né, a gente não tem total liberdade. Né? E aí a palavra limitar, né, que determina ou constitui os limites de algo. Né? Fazer fronteira, confinar. Então tem uma certa similaridade aí, né? E aí a gente já começa a perceber que, então, se eu estou preso, eu estou limitado de alguma maneira. Né? Então, o que? Né? Quais são as coisas, né, que podem nos limitar? Bom, eu vou citar algumas, não vou, né, citar todas, porque é uma palestra curta, então isso levaria um bom tempo a ser discutido. Mas, de qualquer maneira, né, vou trazer algumas questões para que consigamos refletir, né, pensar a respeito e aí, bom, vamos ver. Né? Primeira que eu trouxe, culpa. Quem aí nunca sentiu culpa? Difícil, né? Desafiador. Em algum momento a gente pode ter sentido culpa por alguma coisa que a gente fez no passado e aí fica aquela coisa remoendo dentro da gente e de vez em quando a gente lembra e ainda está ali. Então,
né? A culpa está relacionada com algo do passado, ou de repente até do presente, né? Que a gente fez ou está fazendo, e que nos causam um peso. E aí, quando você fica pensando naquilo, é um dos sinais, né, de que você está preso, né, àquele acontecimento. Né? De repente, sei lá, um acidente de carro e alguém se machucou e você se culpa. Né? Ou algum outro tipo de acidente aconteceu e você acaba se culpando, né, por aquele acontecimento. Fala, putz, se eu tivesse feito de maneira diferente, isso poderia não ter acontecido. Mas olha que coisa, né? Nós temos esse hábito, né? Muitos de nós temos esse hábito de ficar remoendo, né, essa culpa, de ficar imaginando que poderia ter sido diferente. Sim, de fato poderia ter sido diferente, porém não foi. E aí quando você não aceita, aí você fica preso naquela situação. Olha aí, uma das situações, né, uma das questões que nos prende é a culpa. Sim. Ela de vez em quando, né, acaba nos pegando e fica a culpa ali e a gente remoendo, putz, você poderia ter de repente feito diferente, poderia ter saído mais tarde, poderia ter comido tal coisa, poderia não ter, né? E aí a gente fica remoendo aquela situação. E aí, né, seguindo a culpa, né? E a culpa precisa do quê? Do perdão. Se a gente está, né, se culpando ou culpando alguém, nós precisamos perdoar. E aí, se eu me culpo ou culpo alguém, eu estou ligado ao acontecimento ou a alguma pessoa por algum fato. E essa coisa, né, essa ligação fica ali até que eu consiga perdoar. Então, por exemplo, a culpa, né, ela pode vir e ficar encarnações, né? Eu, nos meus atendimentos, tanto de apometria como de psicoterapia reencarnacionista, nós vemos muitos casos, né, de ligações kármicas, né, que vêm de encarnação em encarnação, onde as pessoas, sim, elas acabam vindo se reencontrar novamente para resolver alguma questão. Então, olha aí de novo, né, essas ligações aí. Então, eu vou ficar ligado àquela situação ou àquela pessoa até que, né, eu perdoe, ou eu me perdoe, ou eu perdoe aquela pessoa. Então, eu vou ficar ligado energeticamente, né, a essa questão ou a essa pessoa. Reflitam. Agora, terceiro, né, é uma questão aqui meio que eu vejo que acontece com uma certa frequência e eu vejo que as pessoas não têm a menor noção. Que seria romantizar o apego. Como assim romantizar o apego? Primeiro que, né, eu não estou falando de romance, né, dos filmes de romance, aquela coisa, né, meio melosa e carinho e não sei o que. Não estou falando nada disso. Estou falando de romantizar situações, né, que nos prendem a alguém. Por exemplo, quem nunca viu, né, acho que era na França, eu sei que em Dublin também tinha, a ponte onde as pessoas colocavam cadeados para firmar o relacionamento, seja né, o relacionamento amoroso, seja de namorado, de marido, ou seja lá o que for.
e que simbolicamente o cadeado está ali para, né, segurar o relacionamento. E isso é magia. Sim, acreditem se quiser, isso é magia. E isso pode ficar durante encarnações, muitas encarnações. Vocês não têm noção do quanto aparece em regressão terapêutica e apometria, para a gente se desvencilhar dessas coisas. Sim. Juras de amor eterno, né? Aquelas coisas, ai, que romântico, eu te amo para sempre, ah, que legal, para sempre, porra! Quanto tempo é para sempre? A gente não está falando, né, só de uma encarnação, para sempre é muito tempo. A gente está falando de encarnações, vidas e vidas e vidas, séculos e séculos, às vezes milênios, pessoas ligadas por contas de juras de amor, romantizando o apego. Já pensaram nisso? Eu já pensei, já avaliei, já falei, meu Deus, eu devo ter feito isso. Eu já, né, em outras vidas, com certeza eu devo ter feito, porque eu já fiz nessa, né, então... Mas, né, estudando, vendo questões, vendo que isso aparece em apometria, em regressão terapêutica, por exemplo, eu já comecei a ver que isso, né, essa questão de romantizar o apego não é legal. Mas não é legal mesmo. Porque você está lá no romance, né, no relacionamento, beleza, né, tá lá todo, né, romantizando, pá, aquela coisa, que lindo, eu te amo para sempre. Não, eu te amo mais que o infinito, eu te amo mais que não sei o quê. Mano, é sério isso. Então, reflitam sobre essa questão, né? Isso sim é magia, isso é decreto, isso é acordo. Então imaginem, vocês assinando um acordo de juras de amor eternas. Só que, enquanto você está lá no love, né, tá no bem bom, tá legal, ok. Mas e aí quando briga e quer se separar e não consegue se separar? E aí, pô, mas fulano ou fulana não sai do meu pé. Sim, não vai sair do seu pé. Vai demorar muito para sair do pé. E aí, o que fazer? Né? Tem que cortar. Cortar esses laços energéticos. Né? Que aí, o que eu tô... Todas essas questões que eu estou falando são de laços energéticos, né? Coisas que nos prendem a alguém ou a alguma situação, que elas são artificiais, criadas por quem? Eu estou falando na cabeça, mas é pela mente, né? Sim, é uma questão mental, né? Então tudo isso, né, está relacionado às crenças. Olha lá as crenças de novo, determinando a minha vida, ou as minhas vidas, né? Encarnações e encarnações. Nossa, mas como assim artificial? Então existem ligações que são naturais? Também. Então olha só. Artificial, no caso, que eu estou me relatando, né, são as coisas criadas pelas nossas mentes, né? Seja de qualquer ser que tenha a mente, né, ele tem o poder de criar, né, seja coisas boas ou não. Porém, né, todo mundo tem a sua responsabilidade. Pensou, você tem responsabilidade sobre aquilo que você está pensando. Se você pensou, você está criando. Você está co-criando situações, coisas, né, e que são sim nossas responsabilidades, né? Então, né, se é uma questão mental, é muito fácil de ser criada. Porém, a gente pode não ver, mas não quer dizer que não exista, né? Aliás, né, muitas coisas que a gente não vê
existem, mas a gente acha que não existe porque não está vendo, né? Mas a gente se engana porque a gente gosta. Mas voltando ao assunto, a culpa, né, são coisas que nos prendem. Então a gente está ali culpando alguém ou nos culpando, então a gente está preso ali, fazendo um elo de ligação, uma ligação energética a uma pessoa ou a uma situação, que aí vai, né, isso é tudo feito pela falta de perdão, e aí a gente precisa se perdoar, ou perdoar alguém, para que essas questões sejam encerradas, né, e olha tudo isso, né, aí fica um ciclo ali, né, uma repetição de padrão, e a gente precisa encerrar, né, quebrar esse ciclo. Romantizar, como eu estava falando, sim, romantizar não é bonitinho, minha gente. Romantizar, né, não estou falando de romance de relacionamento, mas sim a questão de ficar fazendo juras de amor eterno, prendendo cadeado na ponte lá, isso sim é magia, né? E aí fica, eu te amo para sempre, eu te amo mais que o infinito e o caramba 4, né? Isso faz uma ligação do caramba e que nos prendem, e aí fica ali, né, quando quer terminar um relacionamento e não consegue, né. Enfim, né. Então, tudo isso, né, são questões mentais. E questão mental, né, quero ver se alguém sabe aí, né, qual é o primeiro princípio hermético? Vamos ver se alguém sabe, se alguém manda aí no chat. Pode mandar. Interação, vamos interagir. Gosto disso, hein? Alguém sabe qual é o primeiro princípio hermético? Bom, já que ninguém vai mandar, eu vou responder, hein? Bom, primeiro princípio hermético, né, é o princípio mental. Ou seja, o todo é mente. Né? O universo é mental. Então, né, se a gente pensou, se a gente falou, se a gente decretou, aquilo aconteceu. Te amo para sempre. Né? Vamos viver a eternidade juntos. Será que é bom? Eternidade é muito tempo, hein? Pra sempre é muito tempo. Você brigou com fulano, não adianta que ele não vai dormir lá no sofá, não. Vocês vão ficar ligadinhos aí pela eternidade. Até que você corte esse decreto. Você desfaça, né, esse contrato. E como eu disse, né, na apometria e nas regressões terapêuticas aparece muito. Tá lá. Tem aqui uma ligação, jura de amor eterno, cadeadinho preso na ponte de não sei da onde. Vai fazer. Vai fazer que vocês vão ver. Depois quer separar e aí vai... Quer se separar e não consegue. Né? Mas e aí, né? Essas questões, como eu havia dito, são questões artificiais, né? São prisões artificiais criadas pela mente do ser. Né? Existem vários seres que têm a mente, então ele consegue sim criar isso e outras coisas, né? E aí você precisa olhar para todas essas suas questões e pensar, né? Porque lembra que Jesus disse? A verdade vos libertará. Então, vamos estudar, vamos ir atrás, vamos identificar suas próprias questões para que você consiga se libertar, né? Porque como, né, eu de vez em quando recebo algumas informações espirituais, e a espiritualidade sempre fala para a gente deixar o controle de lado para que as manifestações aconteçam, né? Sejam elas quais forem, porque normalmente não está nas nossas mãos, né? Isso falando em trabalho espiritual. E aí quando você fica com a mente ali, né,
barulhenta, pensando, nossa, eu preciso comprar uma coisa ainda, preciso pagar o boleto depois, preciso não sei o quê, você não está concentrado no trabalho. Sua mente está ali agitadíssima, pensando em outras coisas e controlando tudo. E aí você não deixa o trabalho fluir. Né? Olha como a nossa mente é poderosa. Né? Eu já estava falando. Né? O primeiro princípio hermético é o princípio mental. Então a gente consegue criar, co-criar tudo. Tudo que você pensou, falou, é decreto. Tá? Então tomem cuidado nas coisas que vocês pensem, coisas que vocês falam. E além dessas questões, né, vamos aliviar um pouquinho o peso, né, dessas questões mais densas, e vamos falar de coisas um pouquinho mais leves, digamos assim, né? Quais são as coisas que nos prendem, né, que são naturais? Alguém sabe? Gosto de interação, hein? E aí, Pri, tá aí ainda? Manda aí. Você sabe quais são essas coisas que nos prendem, que são naturais? Vou tomar uma água aqui enquanto isso. Alguém, já que vocês não estão interagindo hoje, alguém aqui já ouviu falar sobre cordão de prata? Manda um coraçãozinho aí, alguma coisa aí, se manifeste, minha gente. Vamos, meu povo! Cordão de prata. Alguém já ouviu falar? Sabe o que é? Bom, cordão de prata é uma ligação energética entre o nosso eu espiritual e o nosso corpo. Né? Olha que diferente eu estou falando, hein? Nosso eu espiritual. Eu espiritual. Porque a gente não é o nosso corpo. Nós não somos o nosso corpo. Nosso corpinho aqui é só uma armadura, né? Um veículo, como, né, os kardecistas gostam de falar. Um veículo para a nossa expiação terrestre. Então, o cordão de prata é o que liga o espírito ao corpo físico. Né? Não só o espírito, né, mas como todo o restante, o corpo físico é o último dos 7 corpos. É o mais denso. Então, é o que está ligado perispírito e o espírito, né, ao corpo físico, né, e os outros corpos. Entenderam o que é cordão de prata? Legal. E aqui, alguém já ouviu falar sobre cordão de ouro? Vamos lá, hein, meu povo. Interação, interação. Cordão de prata acho que era bem comum, né? Mas cordão de ouro, eu confesso que até eu ouço, acho que eu ouvi, sei lá, 2 vezes. Vou até tomar uma água aí, enquanto isso, hein? Ver quem responde aí, quem acerta, vai levar um ponto positivo aí, uma estrelinha na testa. Ninguém? Ok. Cordão de ouro é o que nos liga ao nosso querido planeta Terra. Sim. Por exemplo, né? O que liga o nosso corpo físico ao planeta Terra é a gravidade. Ah lá, alguém já ouviu falar. Legal. O nosso corpo físico ele é ligado ao planeta Terra pela gravidade, certo? Né? É a força que nos puxa, né, em direção ao centro da Terra. Né? Isso é física. A física já explica isso há muito tempo. Porém, né, o que nos liga espiritualmente, né, o nosso ser espiritual, nosso espírito ao planeta, é o cordão de ouro.
Ou seja, nós temos aí dois cordões que estão nos prendendo, né, por motivos naturais, né, kármicos e também por escolha, né, porque ninguém está aqui nesse planeta, né, ninguém foi jogado aqui, a não ser porque sua vibração coincide e também porque escolheu. Nós estamos, né, presos a esse planeta azul até que a gente consiga evoluir. Isso, Mãe Gaia. É isso aí. Madre Terra, Pachamama. Então são essas questões que nos deixam ligados ou presos, né? Preso no caso, né, de questões mais densas, como a culpa, como o apego, né, como as nossas crenças. Então vamos pensar bem a respeito das nossas crenças, né? Porque sim, elas determinam a nossa vida. E mais do que nossa vida, né, a nossa existência. Né, porque, como eu falei, existência pega no geral, todas as nossas encarnações. Então, né, por exemplo, tem pessoas que têm a crença de que, né, às vezes, por exemplo, até em filmes a gente vê isso, né, ou, por exemplo, o filme Todo-Poderoso. O que ele faz no filme Todo-Poderoso, né? O filme, ele personifica Deus. E Deus não é uma pessoa. Deus não é um corpinho. Né? Quem precisa de corpo físico somos nós, seres menos evoluídos, né, da terceira dimensão e quarta dimensão, e até, né, as inferiores, que precisamos de um corpo físico. Deus é muito além disso. Muito além. Deus não caberia num corpinho. Se até Jesus teve dificuldade para ficar num corpo físico, imagina Deus. E outra crença, né? Tem gente que conversando, exatamente, energia suprema, né? Ou como diz no hermetismo, né? Deus é o todo. Tudo é Deus. Nós, o planeta, o universo, todos nós estamos na mente de Deus. Enfim, outra crença que, né, às vezes as pessoas ficam ali pensando, né, falando de uma maneira que talvez não sei se tenham pensado a respeito, mas muitas pessoas dizem que Jesus Cristo é Deus. Né, mas tenho minhas dúvidas, hein? Será que Jesus é Deus? Eu acho que não, hein? Se até ele falou que ele é filho, né? Enfim. Mas, o que eu quero dizer é que nossas crenças, né? E até, por exemplo, a questão da culpa, né? Às vezes as pessoas não querem perdoar alguém pela mentalidade, pela crença de que estaria beneficiando o outro. Eu não vou perdoar fulano porque ele não merece. Caraca! Se ele não merece, você também não merece? Né? Você vai ficar ligado ali, tendo essa ligação kármica, vindo vidas e vidas e mais vidas para que consiga resolver uma questão, perdoar? Não, minha gente, por favor. Nós estamos em plena transição planetária, tentando dar não um salto, mas uma evolução, né, para sair da terceira dimensão, evoluindo para a quinta dimensão, né? Aí, prestem atenção, hein? Dimensão não é lugar, tá? Dimensão é uma qualidade. Mas isso é assunto para outra hora. Eu já falei sobre isso em uma outra palestra, mas isso é assunto para outra hora.
A evolução, né, a tendência da evolução é nos deixar livre. Porque nós somos livres. Quem nos prende a alguém ou alguma coisa somos nós mesmos, é a nossa mente. A crença nos limita. Então vamos ir evoluindo essas questões de crenças para que troquemos uma crença pela outra, uma crença um pouquinho mais, né, mais light, um pouquinho mais leve, né, para que a gente consiga ir se desligando de questões kármicas, seja de culpa, de ódio, seja o que for, né? Vamos perdoar e nos livrar dessas questões, evoluir, né? E como disse Jesus agora há pouco que eu disse, né? A verdade vos libertará. Então conheça a sua própria verdade, né? Que aí você vai conhecer a verdade do todo, ou uma fração da verdade do todo, né? Porque como, né, uma outra informação que me passaram essa semana é de que nós temos apenas uma fração, né, da verdade. A verdade é o todo. E nós temos ali uma pequena fração de um acontecimento, uma perspectiva, né, nossa, que está limitada ao nosso conhecimento e aos nossos traumas. Então a gente vai ter um conhecimento, né, uma perspectiva, um ponto de vista muito limitado, muito limitado. E é isso que a gente tem que fazer, né? Aumentar essa perspectiva, esse ponto de vista, se pôr em outros pontos de vista, às vezes perguntar para outras pessoas, cada um vai ter um ponto de vista, e não quer dizer que ninguém esteja certo ou ninguém esteja errado, né? A sua verdade é só sua. Pode ser que, né, a sua perspectiva seja compartilhada com outras pessoas, mas não se trata da verdade, porque a verdade é o todo, e ninguém tem ela além de Deus, não é mesmo? E essa é a palestra que eu quis, né, essas informações que eu quis trazer para vocês hoje, para que vocês reflitam. O que te prende, né? Se você ainda não sabe, vá atrás da verdade, da sua perspectiva, para que você consiga se desvencilhar, se desligar, né, de questões kármicas, de crenças, né, ou seja lá o que mais te prende, ok? Gratidão a todos por terem assistido, né? Volto a repetir, 2024 nós vamos voltar com as palestras presenciais no Espaço Espírita Hamed, porém vai ser agora na Rua dos Trilhos, na Moca, ok? E assim que tiver tudo ok para as palestras lá no espaço, né, a gente vai divulgar nas redes sociais e todos virão estar super, mais do que convidados para visitar nossa casa. Porque além, né, de mim é de vocês também, ok? Então, uma ótima sexta-feira a todos, gratidão e até a próxima.